Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo de vendas que vocês adoram, que vocês amam acompanhar aqui no canal. E antes de começar, já vou começar com dica pra vocês, que é desse arroz aqui. Gente, que arroz gostoso, maravilhoso, fica super soltinho. Independente se você primeiro refoga ele com alho e depois coloca água quente, ou se primeiro você coloca água quente pra ferver e depois coloca ele dentro, vai ficar super soltinho, vai ficar uma delícia. Pra quem vende, super recomendo, que isso aqui na correria fica perfeito. E hoje é um domingo, hoje é dia 15/6, tá? Que eu sei que vocês gostam de saber datas. E já tô aqui nos preparos, já tô cozinhando o meu arroz, a minha primeira rodada de arroz. E vou cortar couve, que meu marido hoje cedo foi lá na feira buscar couve pra mim. Então já estão aqui, ó, lavadas, higienizadas, elas estavam escorrendo, que eu gosto que deixe escorrer bastante, né? Antes de começar a cortar. Então, eu já tirei a maioria dos talinhos delas. Eu não tiro tudo, tá? Eu deixo essa parte, porque fica até gostoso a couve. E eu tô fazendo, gente, porque eu deixei ativado a feijoada todos os dias no meu cardápio. Antes eu vendia ela só de quarta e sábado, que é o que é normal aqui em São Paulo. Só que eu resolvi deixar ativado pra fazer um teste e eu praticamente tô vendendo feijoada todos os dias. Então, se você vende feijoada por aí, deixa ativado todos os dias pra fazer um teste. Quem sabe não vende, né? E eu enrolo bastante folhas assim e vou cortando o mais fino possível. Isso quando eu não consigo achar ela já cortada. Porque, ai, se a gente acha já cortada, bem melhor. Quanto menos passo a gente tiver que fazer na cozinha, melhor pra gente, né? Ainda mais quando a gente trabalha sozinha na cozinha. Mas aí eu vou cortando ela assim, bem fininha. E depois de cortar assim, eu ainda pego e dou uma cortada no meio pra essa couve não ficar muito grande. E eu vou reservando aqui na bacia já refogar tudo de uma vez. Eu gosto de refogar de uma vez só. Antes eu dividia, né? Isso, claro, dependendo da quantidade. Aqui o meu marido comprou só 2 pés. Mas aí eu jogo tudo na frigideira com alho bem fritinho, com bastante manteiga e azeite, e deixo ela murchar. E como eu congelo, eu não deixo ela murchar muito, completamente, né? Porque como ela ainda vai congelar e eu descongelo ela na frigideira refogando de novo, pra essa couve não sumir também, né? E fica bem legal. E é um ótimo jeito de ter a couve todos os dias no meu cardápio, em qualquer marmita, tá? Não só na feijoada. Aqui, gente, a pasta de alho que eu faço, né? Compro alho descascado, gelado. Trituro ele e deixo aqui em pote de vidro, que assim ele dura muito mais. Ele dura no mínimo uns 20 dias na geladeira, se ele ficar bem tampadinho. Você usar só a colher limpinha antes de colocar aqui dentro do alho. Tem que tomar bastante cuidado com a questão da colher. De você mexer em outro alimento e querer colocar aqui dentro, ele vai durar menos, tá? Então eu sempre coloco aqui, ó, a data que eu manipulei ele também, pra mim sempre ter o controle do alho dentro da geladeira. Minha manteiga, pra poder derreter aqui junto no alho e deixar ele bem fritinho. E eu coloco o azeite pra não correr o risco de queimar essa manteiga, tá? Então vou tirar o restinho que tá nesse pote, raspar tudinho, pra depois pegar o novo, né?
eu já não tô aguentando mais. Ó, agora que o alho já começou a dar essa dourada bem bonita, que eu venho com o restante da manteiga. E é bastante manteiga, tá? Porque é bastante couve. Mas aí, quantidade de manteiga em relação à couve, tá, gente? Pelo amor de Deus. E eu faço isso pra na hora que eu colocar a couve, ela não ficar seca. Por falta da manteiga. Então, quando derreter isso aqui, aí eu coloco a couve aqui dentro. Agora é só colocar. E de tempero na couve eu coloco só o tempero baiano e sal. Prontinho, eu vou mexendo até ter certeza que toda a couve tá envolvida no tempero, na manteiga, no alho. Não deixo murchar muito e já apago o fogo. E deixo ela esfriar aqui dentro mesmo, até eu poder ensacar ela, quando ela fica em temperatura ambiente ou mais geladinha, tá bom? Não pode ensacar com ela quente, tá? Não façam isso. Porque senão a chance de estragar com ela abafada no saquinho é muito grande. E nesse meio tempo, nosso arroz também já ficou pronto. E, gente, esses primeiros vídeos que eu tava aqui mostrando não foi no domingo, foram no sábado, né? Eu esqueci de falar pra vocês lá no começo do vídeo que eu tava filmando o meu fim de semana, tá? Esse primeiro pedidinho foi do sábado, que foi uma parmegiana de frango. E esse meu final de semana foi tão caótico que eu simplesmente esqueci de filmar finalizando essa primeira marmita, tá, gente? Só filmei aí colocando o arroz e o feijão. Eu não sei nem quais acompanhamentos que foram. E assim, gente, eu tô super frustrada porque era pra esse vídeo ter saído sábado agora. E simplesmente não vai sair porque meu celular parou de carregar. Assim, eu estou narrando esse vídeo sábado, que era pra ter saído no horário de meio-dia. E não vai sair, né? Esse celular que eu uso pra filmar não é o mesmo que eu uso pra receber os pedidos. Seria mais... O meu celular de uso pessoal, ele simplesmente não grava mais. Ele grava se eu tiver com a câmera aberta do TikTok ou a câmera aberta do próprio YouTube. O que pra mim é inviável, porque como é que eu vou gravar um vídeo de vendas de quase 40 minutos em 10, né, no YouTube? Por isso que vocês estão vendo, assim, eu tô postando menos no TikTok e eu tô demorando mais a trazer o vídeo no YouTube por conta disso. E o próprio vídeo de hoje, eu gravei a introdução, tudo no domingo, fazendo arroz, tudo certinho. Porque geralmente quando começa a chegar os pedidos de final de semana, eu já boto pra gravar e depois eu gravo a introdução, gravo falando o dia pra vocês. Só que como no domingo tava bem sossegado de manhã, eu consegui acordar cedo pra me organizar, eu peguei pra gravar e acabei esquecendo de falar que era o vídeo do final de semana, tá? Por isso vocês estão me vendo aí com a camisa vinho e logo vai me ver com a camisa preta, que aí sim vocês vão se situar que foram as vendas de domingo. Gente, e desculpa eu tá com a vozinha meio assim, é porque realmente eu tô bem chateada, eu não tô nem narrando esses primeiros pedidos, somente pra situar vocês com a situação aqui em casa, beleza? Mas enfim, o celular, ele tinha parado de carregar, a gente achou que tinha perdido o celular, mas compramos um carregador novo, carrega meio ruim ainda, demora muito pra carregar, mas pelo menos tá carregando. Mas enfim, deixando desse papo chato, vamos pro primeiro vídeo, o primeiro pedido que eu realmente vou narrar, que foi esse combo que eu coloquei no cardápio agora, que serve 2 pessoas. Então vai uma marmitinha de arroz, bem caprichada, né, a marmitinha número 8, uma marmitinha com a proteína que a pessoa escolhe e uma hamburguera de acompanhamento, dependendo do acompanhamento. Na hamburguera eu vou colocar o purê, a couve refogada na manteiga ou mix de legumes. Os outros, como são grandes, eu vou colocar na marmitinha, tá? E nesse pedido de combo, ele sai a R$50, que serve 2 pessoas. Então, nele acompanha o arroz, a proteína e o acompanhamento. Aí, nesse pedido, a pessoa comprou um adicional de potinho de feijão, que eu cobro R$1,99.
né? Porque no combo não vai feijão, então aí ela pediu a parte. E além do adicional de feijão, também teve um adicional de batata frita. E esse feijão eu tô mandando num potinho de 200 ml e ele aguenta altas temperaturas, ele é muito bom, ele veda muito bem, mas mesmo assim eu gosto de vedar ele com o plástico filme, tá? O meu adicional de batata frita eu mando na hamburguera, nele eu cobro 5 reais só, e eu mando na hamburguera número 1. E gente, eu já tive avaliação desse pedido e a cliente me avaliou com 3 estrelas, falando que os acompanhamentos serviam apenas uma pessoa, o que pra mim é meio inviável, né? Porque uma marmitinha dessa cheia de arroz e 2 porções de couve, pra mim seria suficiente. O que vocês acharam? Vocês acharam pouco? Teve outros combos que foi do mesmo tamanho e me avaliaram muito bem. E esse próximo pedido eram 2 marmitinhas de iguais, somente arroz e batata palha, e a proteína era estrogonofe de frango. Então, enquanto eu tava fazendo esse primeiro pedido de combo, eu também já tava adiantando esse de estrogonofe, porque os dois chegaram basicamente juntos, né? Então, o estrogonofe, como eu fiz junto, né, as 2 porções, eu primeiro vou colocando assim na colherzinha somente os pedaços de carne, e depois eu vou separando o molho pra ter certeza que as duas vão bem recheadas de carne, né? Ter o cuidado ali de ir bem caprichado as duas. E como o estrogonofe vai uma coisa com bastante molho, eu embalo cada uma com o filme, para não correr o risco de chegar vazado lá na casa do cliente. E além das 2 marmitinhas, né, que eu sempre mando no saco craft, quando é 2, também tinha 2 coca-lata. E eu coloco dentro do saco craft para não correr o risco de acabar esquecendo. E como eu uso os motoboys do iFood, gente, eu acho melhor deixar dentro do saco craft, realmente para não esquecer. Próximo pedido era uma marmitinha M com somente arroz, de acompanhamento berinjela empanada, couve refogada na manteiga e de proteína a nossa queridinha parmegiana de frango, gente. E como nesse horário o arroz já não estava assim tão absurdamente quente para mim poder mandar pro cliente, eu já montei a parmegiana dentro da marmita mesmo, para mandar um minutinho para derreter o queijo e já aproveitar e esquentar o arroz junto também, tá? E eu sempre coloco mais molho por cima para não correr o risco do queijo ficar todo grudado na tampa da marmita. E esse pedido não veio do iFood, e sim aqui da lojinha, que foi a cliente de bolo, a cliente de doce que a gente tem, ela comprou, e por isso que eu vou mandar aí na sacolinha, tá? E mesmo sendo aqui, eu mando o docinho de brinde também. E o último pedido que eu gravei pra vocês do dia de sábado foi uma marmitinha P, que acompanhava arroz e feijão, e os acompanhamentos eram um mix de legumes do dia e a couve refogada na manteiga, e de proteína a belíssima parmegiana de frango. E se vocês repararem, gente, essa bacia bem pequenininha tá com toda a minha produção de molho que eu tinha feito no sábado de manhã e que eu não levei a congelar, e vocês viram que ela já tava quase vazia. Porque, gente, metade dos pedidos eu não consegui gravar, nem do sábado, nem do domingo. Foi só na hora que eu realmente consegui ali pegar no tripé e posicionar o celular. E isso porque eu deixo ele só ali gravando, só tenho que me preocupar em apertar, em gravar e parar de gravar. E mesmo assim, tava complicado de eu conseguir dar vazão, né? O tempo inteiro colocando pra gravar. E agora sim, começando os pedidos devidamente de domingo. O primeiro que eu gravei pra vocês foi mais um combo de parmegiana, né, que esse é o combo para 2 pessoas, que vai uma marmitinha de arroz, a marmitinha da parmegiana, e eu capricho bastante, vai bastante franguinho, né, bastante queijo e molho para chegar bem molhadinho. E nessa a cliente escolheu de acompanhamento purê, tá? Só que além dos acompanhamentos e o combo, ela também comprou bastante adicional. Então, ela comprou um adicional de arroz, um adicional de batata frita e um adicional de feijão também, que eu tinha colocado ali no micro para esquentar um pouquinho, porque ele não estava absurdamente quente, né? E como vai nesse potinho de plástico, ele acaba esfriando mais rápido que se fosse numa hamburguera ou numa marmita. Então, eu gosto de mandar bem quente. E como eu disse, o purê eu mando na hamburguera, porque vai bastante quantidade de purê aí na hamburguera, dá pra encher bem. E na hamburguera do purê, eu preferi passar o plástico filme em volta, porque eu fiquei com medo dela abrir, e como é alguma coisa cremosa, né, que se derrubar, é bem complicado e é mais pesado do que os outros, que é bem difícil de abrir uma hamburguera, gente. Mas é melhor pecar por excesso de cuidado do que chegar tudo vazado lá na casa do cliente, né? Então aí eu fecho tudo no saco craft, graças a Deus coube ali no limite meu, mas deu certo. Vou aproveitar agora que deu uma sossegada, gente. Agora já é quase 5 horas da tarde. Aí caiu um pouquinho, né?
É 4 e alguma coisinha. Eu aproveitei passar um bolo nesse meio tempo. Que graças a Deus meus doces também estão indo embora. E eu vou aproveitar esse momento enquanto aqui eu esmigalho meu bolo pra conversar com vocês um pouquinho. Faz um tempinho já que eu não gravo vídeo de vendas, né? Porque eu estava com as vendas um pouco fracas. E eu não tava animada, gente, de gravar, não vou mentir pra vocês. Um vídeo de vendas, porque a gente gosta de assistir um vídeo de vendas aqui, vendendo bastante, tudo. Claro que eu não ficava sem vender, longe disso. Num domingo mais fraco que eu tive, eu tive 9 pedidos, né? O que é ótimo, mas não é excelente, né? Não é o que a gente quer. E pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu trabalho com o iFood. Meu marido fazia o bico dele em casa, trabalhava em casa também, né? Com coisa de internet, coisa de... com os negócios dele lá. Só que no último mês ele não conseguiu mais. Não tava dando retorno financeiro, não tava dando mais certo e ele teve que parar. Então, o que o iFood era só um complemento, né, da casa, que eu pagava a conta de água, internet, essas coisas, e ele pagava o resto, não existia mais isso. Então a gente tinha que tirar 100% do iFood. E pra tirar 100% do iFood ainda não tava muito legal não, sabe? A gente passou meio apertado. A gente ainda não chegou a sentir, nossa, vamos passar necessidade. Longe disso, tá? Tô aqui pra ficar chorando. Mas a gente sabia que ia apertar muitas coisas. E como o iFood não tava indo muito bem das pernas, como eu achei que estaria já, porque quando eu comecei, eu não comecei me cobrando, vamos indo aos poucos, vamos se estruturando. E conforme o tempo for passando, a loja vai aumentando as vendas. Se a gente souber trabalhar dentro, a loja vai indo bem. Só que agora eu não tinha mais essa opção, eu precisava que ela vendesse melhor, o mais rápido possível. E como aqui eu já gravei uma aula pra vocês de iFood, eu não sabia mais o que fazer. Então meu marido começou a pesquisar pessoas que trabalham 100% com iFood melhorando lojas, tipo um gestor, sabe? Um gestor do iFood. E ele achou um rapaz, que eu ainda não vou divulgar, não vou passar nome, não vou passar nada pra vocês, porque ainda estamos em fase de teste. Vi que algumas coisas melhoraram sim, né? Mas vamos esperar mais um tempo. Se daqui a uns 2 meses, quando eu realmente ver muita diferença, aí eu passo tudo aqui pra vocês, tá? Mas aí meu marido achou esse rapaz, que ele trabalha com o irmão dele, e eu dei o login, a senha, né, da loja do iFood, e eles melhoraram o meu cardápio, melhoraram a minha loja, melhoraram a minha logo. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês. Quando eles mandaram a logo, eu chorei. De verdade, porque, pra quem não sabe, a logo da minha loja são meus filhos. E quem fez o desenho foi a minha irmã. Então, quando eles melhoraram essa logo no 3D, nossa, quando eu vi, eu falei, meu Deus. Eu, sinceramente, gente, quando eu vi, eu chorei mesmo. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Algumas coisas que eu vi que eles fizeram e que melhorou minhas vendas, eu pensei, pô, eu vou levar pro canal. Porque eu sei que eu tenho gente aqui que trabalha com iFood e também tá precisando de ajuda, né? E tem minhas seguidoras fiéis, muito obrigada a todas vocês sabem quem são, que comentem todos os meus vídeos aqui, me dá muito carinho, muito obrigada. Tô gravando essa parte por causa de vocês, tá? Então, vocês sabem quem são 4. Então, vocês sabem. Uma coisa que eu vi que eles mudaram no meu cardápio e que fez diferença foi ter pratos de clique único. O que é isso? É ter o prato pronto. Vocês sabem que eu defendo que o cliente tem um poder de escolha, de escolher o que ele quer na marmita. Ele escolhe a proteína e monta a marmita dele todinha. Se ele quer arroz, feijão, se ele quer o purê, ou quais acompanhamentos, não, que eu tô direito a 2. Só que o rapaz me mostrou, e uma coisa que eu realmente já tinha visto, mas não tava querendo aceitar. Muita gente estava entrando na minha loja, muita gente estava entrando no item do meu cardápio
E muita gente tava deixando na revisão, que seria o quê? Quando ele clica lá no cardápio, ter que escolher o que comer. E muita gente tava abandonando nessa daí, não tava nem colocando na sacola. E eu desconfiei que era isso, mas no meu inconsciente eu não queria aceitar. E nessas 2 semanas que a gente contratou eles, né, pra resolver, a gente viu uma diferença absurda. Não sei, gente, são poucas marmitas de clique único que eu vendi, mas as vendas aumentaram bastante. Ali não... Acho que eu vou até mostrar pra vocês ali no computador. Só um minuto. Aqui, gente. Olha isso. Que tem aqui pedidos concluídos do mês, 109, mês atual. E no mesmo período do mês anterior, 70 marmitas. 70 pedidos, né? Então, são 39 pedidos a mais com a gestão desses rapazes que a gente contratou. E aqui é a minha nota, ó, 4.8, que tá, assim, simplesmente maravilhosa. Então, como é que funciona? A gente paga pra eles por semana R$150 pra eles organizarem a loja. Então, eles mudaram meu cardápio inteiro. Deixaram menos obrigações, né, de como escolher o tamanho da marmita, que eu deixava obrigatório, ele deixou opcional. Então a pessoa compra ali no valor de R$32, eu acho, minha parmegiana P, e se ele quiser, ele clica pra ser na média, né. Então eu deixava ali obrigatório. Pra ele comprar minha marmita, tinha que escolher entre a P e a M, né. Então ele tirou isso. Ele deixou os acompanhamentos que eu falei pra ele. É uma coisa que eu não abro mão de deixar lá o meu cardápio com total escolha do cliente ainda. Eu falei pra ele que eu não ia abrir mão. Aí ele, claro, respeitou. Só que ele falou, então, já que você não quer abrir mão, beleza, esse é o diferencial daí. Vamos criar pratos novos prontos. O seu carro-chefe é a parmegiana e o acompanhamento que você mais vende é o purê. Quando eu abro aqui, gente, é o que eu mais vendo, é purê e parmegiana. Então ele falou, vamos criar um prato de clique único, vai estar montado. Então quem comprar vai ter uma parmegiana de frango, né, com arroz, feijão, purê e batata palha. Então a pessoa só vai clicar lá uma vez, colocar no carrinho, né, na sacola, e efetuar o pagamento. E, gente, deu diferença, tá? Como vocês viram ali, deu bastante diferença nas minhas vendas. Tá muito bom de trabalhar na semana, porque o meu dia mais forte era o domingo. Era o meu melhor dia de vendas disparado. E na semana eu tô tendo dias que eu tô tendo 10 pedidos. Na segunda, essa semana eu tive na segunda, na quarta, 10 pedidos em um dia só, na semana. O que pra mim fez muita diferença. E ter combinhos com os meus doces, ter combos com a Coca. Então, se vocês quiserem olhar, se inspirarem, eu vou deixar o link da minha loja do iFood aqui, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês clicarem, darem uma olhada lá e reorganizarem também o cardápio de vocês, se vocês quiserem, tá? Então, cada melhoria que eles forem fazendo, alguma coisa que eu ver que dá pra me trazer aqui pra vocês e que não vai me prejudicar, porque eu estou pagando eles, né, pra ajudarem. Eu acho que Deus usa a gente pra ajudar o próximo também. Então, por mais que eu esteja pagando, já me tá dando retorno ali, então não custa nada eu vir trazer aqui no canal pra vocês que me acompanham, também que tá começando com a sua loja do iFood, ou se só porque gosta de ver como é que funciona o iFood por dentro, tá? Então, um recado aqui no meio do vídeo foi esse. E, gente, depois que eu gravei esse vídeo, quando eu desliguei o celular, deu uma loucura tão grande que não deu tempo de eu colocar o celular lá no tripé e gravar pra vocês. Então, quando acalmou, aí no último pedido, aí eu vim pra gravar, né? Eu consegui pegar o celular, colocar lá no tripé bonitinho e gravar pra vocês, que era mais uma parmegiana, né? Uma parmegiana com arroz, feijão e de acompanhamento o cliente queria somente o purê de batata. E embalo tudo direitinho e dispenso pro motoboy que já tá esperando. Próximo pedido é uma marmitinha P com somente arroz, purê de batata, batata palha e de proteína e estrogonofe de frango. E uma coisa que eu tô amando fazer no meu estrogonofe agora é colocar um pouquinho de requeijão dele. Aquele requeijão que eu uso
da bisnaga, como o catupiry, né? Porque ele deixa extremamente cremoso, gente. Fica muito gostoso o estrogonofe desse jeito. Vocês sabem que o meu estrogonofe eu faço somente com o meu molho de tomate e o creme de leite. E agora com requeijão, e dá um sabor assim muito gostoso, uma textura deliciosa. E o último pedido que eu filmei pra vocês foi mais um combinho, só que dessa vez não era de parmegiana, e sim de frango ao molho de catupiry. Então eu dou uma bela caprichada aí no molho de catupiry, vai bastante catupiry. Aí eu dissolvo ele no creme de leite, né? Esquento rapidinho no micro-ondas pra deixar ele super cremoso. Embalo ele separado. E ali tinha uma porção de fritas que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas aí vai a marmitinha de arroz. E nesse o cliente escolheu berinjela. E como a berinjela é bem volumosa, eu gosto de mandar ela na marmita pra ir bem folgada. Gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, com essa cara de derrotada, limpando aqui a minha mesa com meu álcool. E falar que eu tô muito grata pelo dia de hoje, foi muito bom. Infelizmente eu não consegui filmar tudo pra vocês devido à confusão da falta de energia aí. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Consegui levar. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Curte, comenta. Comenta aqui qual o próximo vídeo que você quer ver. Se quer que seja mais um vídeo de vendas ou quer que seja um vídeo de receitas. Pra quem tá acompanhando, viu que eu tô soltando aqui como eu faço meus empanados em vídeos soltos. Vou mostrar como é que eu faço o molho também em um vídeo solto, um vídeo específico. Tá? Então, se vocês estão gostando, se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.